Nós vamos dar início à nossa série Altos e Baixos, uma vida segundo o coração de Deus. Vai ser baseado na vida de Davi, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado porque foi feita a leitura da tua palavra. Que nesse momento seja o Senhor falando através da minha vida. Que tudo que o Senhor deseja que seja exposto através do teu Santo Espírito, do estudo da tua palavra, seja exposto agora com clareza. Que ninguém saia da mesma maneira que entrou. Que nada do que venha a sair da minha boca seja fruto humano, mas seja fruto do teu Santo Espírito falando através de mim. Me capacita, tem misericórdia da minha vida e perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Para que eu possa começar a expor e dizer o que é as lições que eu quero tirar com os irmãos essa noite deste recorte da Bíblia, eu preciso te contextualizar e preciso te relembrar algumas coisas para que você possa entender onde nós nos encontramos na história. Então vamos começar do começo. Os livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, não tem um autor totalmente conhecido. A história se passa com o rei Davi, Saul e assim por diante, e alguns dos quais a gente sabe que podem ter escrito esse livro é Samuel, o próprio Samuel, o profeta Natã e Gade. Então é interessante que a gente não sabe quem realmente escreveu, mas nós temos algumas pistas. Isso aconteceu e se passou 1050 anos antes de Cristo. Então a história do rei Davi aconteceu 1050 anos antes de Cristo, mas o livro foi escrito 970 anos aproximadamente antes de Cristo. Isso é natural, porque a história tem que acontecer para que depois você escreva a história. E outras coisas que eu preciso te relembrar é que o povo de Deus, ele tinha saído do Egito, tinha entrado em Canaã. E o que aconteceu? O povo de Deus, ele vivia sempre nos seus altos e nos seus baixos, na obediência e desobediência a Deus. E Deus era o único Deus, Ele era o Deus sobre todas as nações, o Deus verdadeiro. Então Israel, como eu já falei aqui algumas vezes, ele era um espelho para as nações que estavam ao redor. Porque as outras nações tinham que olhar para o povo de Deus e dizer assim: esse sim é o Deus verdadeiro. Esse sim é um Deus que existe, esse sim é um Deus que pode fazer milagres. Esse foi o Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Só que se a gente vai para Juízes, que é um pouco antes de 1 e 2 Samuel, obrigado Edmilson, a gente vai perceber que
o povo precisava de algumas regras e precisava ser regido por alguém. E foram sendo levantados juízes após juízes. Juízes bons, juízes nem muito bons. E ficou neste ciclo de falhas. O que acontece? Tinha um juiz que era segundo o coração de Deus, o povo começava a caminhar bem, de repente caía em desobediência, se levantava outro juiz que não era tão temente a Deus assim, e não seguia aquilo que eram os propósitos de Deus, e o povo padecia. E por último, o último juiz de Israel foi, antes de ser um rei, antes de ser nomeado um rei, foi Samuel. E Samuel, ele era uma pessoa bem importante, porque além dele ser um juiz, ele foi um sacerdote e um profeta. Que peso, hein? Ele era um juiz que legislava, ele era um sacerdote, aquele que tem responsabilidades dentro do templo, e ele era um profeta. Profeta significa você receber revelações de Deus, e hoje a nossa revelação já está gerada, já está totalmente completa, porque nós temos a Bíblia completa. Só falta um acontecimento, que é a volta de Cristo Jesus. Mas hoje nós não cremos mais em revelações por meio de profetas, porque isso já cessou. E o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que Samuel, ele que foi criado pelo profeta Eli, aquele mesmo pai de Hofni e Finéias, que nem com seus filhos ele não teve a sabedoria para ensinar, e os seus filhos tiveram algumas coisas muito tristes na vida. Mas com Samuel ele conseguiu ensinar, e Samuel foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que obedeceu a Deus, que amou a Deus. E ele, como último juiz, e o povo sempre aclamando e pedindo assim: queremos um rei, queremos um rei. E por que Deus protelou para dar um rei à nação de Israel? Porque o único rei entre todos é o próprio Deus. O único rei verdadeiro é Deus. Mas o povo pecador clamava por um rei físico, alguém que fosse o representante daquele povo. E com isso, tinha um homem chamado Saul, vencia muitas batalhas, um homem forte, guerreiro, bonito, só que não era um homem escolhido por Deus. E quando não é escolhido por Deus e não está dentro dos propósitos de Deus, as coisas não vão caminhar como Deus deseja. Está debaixo da soberania de Deus. Mas ele não era o primeiro rei e aquele que era escolhido para que fosse da tribo de Judá, para aquele que fosse o descendente, que fosse o pai de Jesus. E ele desagradou muito a Deus, e ele padeceu e pagou por isso. E se você voltar em 1 Samuel, e se você tiver essa oportunidade de ler na sua casa 1 e 2 Samuel, vai contar muita história de Saul, de Samuel, de Davi, de Jonatas. Mas para a gente resumir, para que a gente entre no texto propriamente dito, Saul não era um rei que foi designado por Deus. O povo aclamou ele como rei, mas ele desobedecia a Deus. Em um dos episódios, só para que você relembre, quando Deus diz para eles, para o povo de Israel, ir lutar contra os amalequitas, Deus fala assim: destrua tudo e todos. Tudo que vocês verem pela frente, vocês têm que destruir. Tudo. E Saul foi, destruiu tudo, mas ele olhou para os bois, olhou para as vacas, achou assim: ah não, vamos levar isso para a gente, e trouxe para a terra. E Samuel falou assim: Saul, o que você está fazendo? E ainda Saul teve a coragem de dizer assim: trouxemos isso para oferecer sacrifício a Deus. Isso nos mostra que não importa a intenção da qual o seu coração tem, mas importa o que Deus espera e quer de você. E aí começa toda aquela história que Davi, e se você for ver a genealogia de Davi, relembra um pouquinho, lembra da história de Ruth e Boaz,
Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho chamado Davi. Isso é maravilhoso. E a linhagem continua até chegar em quem? E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Em Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é maravilhoso. E é Ele quem nos salvou. Mas só para que a gente possa entrar no texto propriamente dito. Neste meio tempo, Deus designou Davi. E nisso Samuel foi até a casa de Jessé. E primeiramente, não foi colocado todos os filhos diante dele. E ele falou assim: não está faltando ninguém não? Tem um cuidador de ovelhas, ele é até um bom guerreiro, mas ele é mais novo. Traga ele. Só que Samuel estava com medo. Porque Deus estava falando assim: esse é o rei de Israel. Só que nisso Saul estava no poder. E Deus, de uma maneira maravilhosa, foi mostrando os caminhos. E aí primeiro ele veio como um tocador de harpa. Depois ele foi se destacando. Depois, até por se destacar nas guerras, ele gerou a ira e a raiva de Saul, que Saul queria matá-lo. E por fim a gente vê que ele chega ao seu reinado, de uma forma bem resumida. Eu sei que eu pulei alguns episódios, mas não posso me alongar tanto, é só para que você se contextualize na situação. E Davi, agora aqui, ele é o rei de Israel. Primeira coisa que eu quero conversar com você é que 1 e 2 Samuel vai expor muito sobre a soberania de Deus em humilhar e exaltar líderes, segundo a avaliação de seus corações e a preparação do caminho para a vinda do Messias. O que isso significa? Deus, ele é soberano em humilhar aqueles que não fazem parte do plano dele. Mas não é uma humilhação da qual nós estamos acostumados. Isso quer dizer que Deus, ele guia a história. Ele tem todo o seu plano soberano para exaltar o seu nome. E ele vai mostrando que desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, assim como eu já disse, o Messias prometido viria. Mas não do jeito de homens, mas por intermédio, por plano e jeito de Deus. Mas hoje o que nós vamos conversar é a aliança de Deus com Davi. Aliança chamada e conhecida como aliança davídica. Essa é uma das alianças mais importantes que nós vemos na Bíblia. Primeiro temos a aliança de Abraão, que ele ia ser pai de grande multidão, de grande nação, e ele é nosso pai na fé. Mas através da aliança davídica, que as lições que eu quero tirar com vocês essa noite é que através do rei Davi, escolhido por Deus, nós vamos ver um homem de Deus, que foi escolhido pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas que em contraste com Saul, mesmo ele sendo falho, ele foi abençoado por Deus. Ele pôde participar e desfrutar dos desígnios de Deus. Então, o objetivo dessa noite é a gente entender o que é essa aliança de Deus com Davi e tirar algumas lições disso. E o primeiro ponto dessa noite é a promessa de Deus a Davi, do versículo 11 ao versículo 13. Mais especificamente do 11b até o versículo 13. Se a gente for perceber, essa aliança parte de Davi para com Deus ou de Deus para com Davi? E aí eu quero pegar algumas palavras que aparecem nestes versículos para que a gente entenda. Farei, estabelecerei e serei. Para os professores de português de plantão, este verbo está na primeira pessoa. Eu farei, eu estabelecerei, eu serei. Isso quer dizer que não parte de Davi
para com Deus. Parte de Deus para com Davi. Então é Deus falando assim: eu farei. A promessa quem está fazendo aqui não é Davi, é Deus. E se a gente for ver, Davi está querendo fazer alguns planos do jeito dele. Mas Deus começa a explicar que não é assim que ele quer. Davi queria construir uma casa, um templo, mas esses não eram os planos de Deus. Os planos para a construção do templo, a gente vai ver depois um pouquinho mais para frente, era para quem construir? O filho de Davi, o rei Salomão. Só que Deus vai prometer aqui uma promessa a Davi que é: eu farei, eu estabelecerei e eu serei. Leia comigo aí, a partir da parte B. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É Deus agindo na vida não só de Davi, fazendo uma promessa a ele. Ele está dizendo assim: o resto, através de você vai ter uma promessa que eu estou prometendo a você, que é uma aliança com você e com toda a geração que virá. Mas não para aí. Quando você dormir, isso quer dizer, quando você estiver com as pessoas, quando você estiver morrido, os teus descendentes me farão casa. O que eu tenho para você não é a construção do templo. Eu tenho algo muito maior para você agora no momento, que é através de você ter uma linhagem real, digamos assim, que através de você virá o Rei dos Reis, o Messias, Jesus Cristo, o Cordeiro prometido. E eu queria fazer um paralelo com você. Sempre parte de Deus. Tudo que nós vivemos é resposta daquilo que vem da parte de Deus. Felipe está me dizendo que eu não tenho responsabilidade? Não é isso. Pelo contrário, responsabilidade humana. Não se confunda com a soberania de Deus. As duas coisas andam juntas. E você tem que ter fé que isso existe. Você é culpado pelos seus pecados, mas quem te dá a vitória do pecado é Deus. Você, em resposta ao confronto do Espírito Santo, você entrega a sua vida para Jesus. Mas quem te confrontou foi Deus. É sempre, na primeira pessoa, é Deus para com você, e não de você para com Deus. Porque se fosse depender de nós estaríamos totalmente perdidos. Nós somos totalmente depravados. E aqui fica muito claro que Deus faz a aliança com Davi. Deus fez uma aliança com você e comigo. Que aliança é essa? Através do Espírito Santo, que você foi selado, e agora você faz parte do povo de Deus. Logo, você também agora é parte do povo de Deus, o Israel de Deus. Isso significa o quê? Que espiritualmente você faz parte do povo de Deus, e através disso você pode desfrutar dos planos que Deus tem para você. Felipe, mas como saber os planos que Deus tem para mim? Você precisa ouvir a voz de Deus. E como você ouve a voz de Deus? Leitura bíblica, oração, devocional, igreja. Não tem segredo, mas precisa de persistência e consistência. Só para que a gente entenda direitinho, no versículo 11, em vez de um templo, Deus promete a Davi uma dinastia. Deus promete que a partir de Davi teria uma dinastia de reis, uma dinastia real. No versículo 12 e 13, Deus estabeleceria um reino por intermédio da família de Davi. Nós não podemos ler o Salmo 89, mas se você puder, anote esse Salmo na sua Bíblia e leia ele na sua casa, que vai falar um pouco mais sobre isso.
Salmo 89. Queria te convidar a abrir 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16. Primeira Timóteo 6, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Ao qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis. Deus revela o seu plano no tempo dele e não no nosso tempo. A garantia incondicional é uma garantia que Davi teve, mas que Saul não teve. Se você olhar no versículo 13, diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso não aconteceu com Saul. Deus não prometeu nada a Saul. Pelo contrário, Deus falou que Saul seria tirado do poder. E foi exatamente o que aconteceu com o reinado de Saul. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você essa noite é: a promessa de Deus a Davi vem da parte de Deus para com Davi. Isso é um privilégio, isso é uma alegria, isso é um presente. Deus escolheu Davi para fazer dele e a partir dele uma dinastia que chegaria até Cristo Jesus. Fez uma aliança com Davi. Deus prometeu que através da vida de Davi o Messias viria. E não só isso, Deus estava mostrando em termos espirituais que ele estava com ele. Felipe, mas o que isso tem a ver com altos e baixos? Significa que Deus escolhe pessoas pecadoras, assim como eu, assim como você, para abençoar e fazer com que os planos dele sejam executados. Isso significa que a partir do momento que ele te escolheu, que ele te salvou, que ele te justificou, você é diferente daqueles que não foram escolhidos. Você tem planos e promessas diferenciadas, porque não parte de você, mas parte de Deus, e Ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E não é uma teologia da prosperidade. Estou querendo dizer que quando você é escolhido, só coisinhas boas vão acontecer na sua vida. Estou querendo dizer que a partir do momento que Deus tem uma promessa na sua vida, Ele executará tudo para a honra e glória do nome dEle. E não importa o que você faça, não importa o erro que você venha cair, você continua sendo filho dEle, com a promessa que Ele fez para com você. Eu não sou pai ainda, agora já sou casado, mas eu fico imaginando, um pai dificilmente, mesmo sendo pecador como nós, abandonaria os seus filhos. Quem dirá Deus que é perfeito? Quando você é salvo e escolhido, Deus te chama de filho, não mais de estranho, de inimigo para filho de Deus. Logo, é dele para com você. Então não importa o que você venha fazer, não importa como esteja a sua vida, Deus vai cumprir os planos que Ele tem para você. Tem uma vez conversando com um amigo meu no seminário, e ele falou assim: Felipe, você já parou para pensar que enquanto Deus não cumprir todos os propósitos que Ele tem para a sua vida, você é imortal? Aquilo até me chocou, porque é totalmente verdade. Enquanto Deus não cumprir tudo aquilo que Ele tem
através da sua vida, não há nada nem ninguém que possa fazer algo contra você. Pode até parecer, né? Momentos vão vir, pecados vão às vezes assolar o nosso dia a dia, mas Deus, quando Ele estabelece um compromisso com você, assim como estabeleceu com Davi, Ele cumpre, e cumpre até o final. Então, essa dinastia nós podemos desfrutar dela e também somos escolhidos. E Deus, quando Ele estabelece um reino por intermédio da família de Davi, Ele está estabelecendo quem seria os primogênitos daquele que viria o rei prometido, que é Cristo Jesus. Segundo ponto é que o pecado tem consequências. Então, mesmo você não sendo escolhido por Deus, mesmo você tendo as bênçãos de Deus na sua vida, mesmo você tendo as promessas de Deus na sua vida, e quando nós temos a certeza que se cumprirão, assim como disse no primeiro ponto. Mas Deus quer deixar bem claro, mesmo quando Ele faz essa aliança com Davi, que todo pecado tem consequência. Consequências físicas podem acontecer, mas principalmente consequências espirituais. O salário do pecado é a morte. Então, toda vez que nós desagradamos a Deus e pecamos, nós estamos, de alguma maneira, perto da morte. Não mais um distanciamento total, porque agora nós somos salvos, mas todo pecado causa um mal-estar e você desagrada a Deus e você vai contra o caráter santo de Deus. Isso é muito sério. O problema é que nós, como seres humanos, o que nós gostamos de fazer? Nós damos mais valor, nós damos mais preocupação e nos arrependemos muitas vezes de uma maneira mais contrita, quando as consequências dos nossos pecados não são fáceis de lidar com elas. O que isso está querendo dizer, Felipe? O que eu estou querendo dizer é que quando nós pecamos em coisas que no nosso dia a dia as consequências não são aparentes nem para a gente nem para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente não se entristece tanto quanto quando pecamos e pessoas são afetadas ou as consequências para a sua vida são mais vistas. Isso é triste, porque não importa se você roubou 1 milhão ou se você contou uma mentirinha para que você não se desse tão mal assim. Esses dois pecados feriram o caráter de Deus, que é santo. E mesmo em meio a toda a benignidade, bondade, misericórdia da aliança que Deus tem com você, o pecado vai trazer consequências. E o versículo 14 e 15 vai dizer muito sobre isso. E mesmo sendo escolhido, o pecado tem consequências. No versículo 14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa é a aliança que Deus tem com a gente. Nós somos filhos de Deus. Assim como Ele fez essa aliança com Davi, através de Cristo nós somos chamados de filhos. Continuando o versículo 14: se vier a transgredir, qual que é a palavra que está aí? Castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. O que ele está querendo dizer aqui? Ele faz um paralelo. Primeiramente ele vai dizer que tem a questão espiritual e pode vir ter as questões físicas, com a vara de homens e com açoite de filhos de homens. É um paralelo do qual as consequências do pecado são espirituais e muitas vezes o castigo e as consequências são terrenas ainda. Felipe, está dizendo que Deus está lá em cima, esperando que você cometa um pecado, que você caia em alguma coisa só para te castigar? Não, não é isso. Pelo contrário, Deus é amor. E pela promessa que nós vimos no começo, promessa de Deus para com Davi, promessa de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo, nós temos a misericórdia e a benevolência de Deus. Mas o pecado traz consequência. E essa consequência às vezes é vista por nós. E a gente vê que, apesar, no versículo 15, dos pecados de Salomão, Deus prometeu que em sua benignidade não se afastaria dele. Versículo 15: mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E a gente vê que quem constrói o templo? Salomão. Quantas mulheres Salomão teve?
mil mulheres, e ele chega no final da vida, ele diz assim que é correr atrás do vento, que ele não levou uma vida que glorificasse tanto a Deus como ele deveria ter levado, mas a gente vê que a misericórdia e a benevolência de Deus, mesmo em meio a uma vida de altos e baixos, ele começa com tudo, depois daquela decaída, depois parece que vai, cai de novo. Salomão é o tempo inteiro assim. Mas Deus tirou a sua misericórdia para com a vida dele? A benevolência? Os planos? Não. Deus não tirou isso. Mas em contraste ele fala de quem aqui? Saul, certo? Ele fala assim, Saul não, eu não prometi nada para Saul. Retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a maior promessa de Deus para nossas vidas já foi cumprida, que foi o Messias vir. Cristo Jesus veio, morreu, não cometeu um pecado sequer, derramou sangue precioso para que eu e você tivéssemos vida. A aliança davídica mostra que Deus elegeu Davi para uma dinastia real. Deus elegeu Davi, um escolhido para ser o primeiro rei reconhecido por ele como rei de Israel. Mas que mesmo em meio ao rei anterior Saul, Deus estaria com ele. Não esteve com Saul, mas estaria com ele porque ele era escolhido da parte de Deus. E aí o problema nosso é que às vezes a gente quer estar num lugar que não é o nosso lugar. A gente quer entender por que Deus escolheu Davi, não Saul. E tem algumas coisas que a gente vai ver alguns teólogos dizendo, mas a grande verdade é que Deus, em sua soberania, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, para a honra e glória do nome dEle. Então não tem pecado, então não tem doença, então não tem tristeza, não tem altos nem baixos que vão fazer com que você seja mais ou menos amados por Deus. Não tem nada na sua vida que não esteja debaixo da soberania de Deus, porque Ele já fez aliança com você. Ou se você ainda não tem certeza dessa aliança, que é a nova aliança em Cristo Jesus, não entregou sua vida para Ele como Salvador, hoje é tempo, hoje é dia. E em resposta ao que Deus tem te confrontado, da sua condição, entregue a sua vida a Ele como Salvador. E a partir desse momento Ele nunca mais tirará, não importa o que você passa na sua vida, a sua misericórdia, a sua benevolência. O terceiro ponto antes do terceiro ponto, queria ler com os irmãos Hebreus 4, 12 e 13. Hebreus, capítulo 4, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então não adianta você colocar uma capa em meio ao seu pecado, não adianta você tentar ludibriar aqueles que estão ao seu redor, porque tem alguém que sabe tudo o que está passando na sua vida, tem alguém que te conhece intimamente o seu coração, tem alguém que conhece cada passo, cada respirar da sua vida. Esse alguém é Deus. E Ele diz que a palavra de Deus penetra, é penetrante, mais do que uma faca de dois gumes. Quem já viu uma faca de dois gumes? Os dois lados são cortantes. Gente, quando nós temos aliança com Deus, nós precisamos nos encher da palavra.
E Ele conhece o seu coração. Não há nada que esteja fora dos propósitos dele. Não há nada. O seu coração precisa ser quebrantado aos pés da cruz, quebrantado ao Senhor, para que Ele possa ser visto através da sua vida. E só para que a gente entenda, antes de ir para o terceiro ponto, através da vida de Salomão, que era alguém que ainda nem tinha nascido ainda, e que seria alguém que cometeria tantos e tantos erros, e viver uma vida de tantos altos e baixos. Deus promete que através da vida dele iria construir um templo. Mesmo em meio à queda, Deus cumpre suas promessas e nos abençoa. Versículo 16 e 17. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã, o profeta Natã, a Davi. Versículo 16 e 17 a gente vê que a linhagem da promessa de Davi partiria o Messias, Jesus. Que privilégio poder fazer parte e ser antecedente do próprio Salvador do mundo. E eu fico estudando, e quando eu estou preparando as coisas, eu fico boquiaberto, porque eu fico pensando assim, nossa, como Deus é tão grande, olha como que Ele usa tudo, olha como que Ele faz todas as coisas perfeitas. Ele escolheu Davi para que fosse lá na frente, depois de 1050 anos, o Messias ser o Rei dos Reis, ser aquele que seria o Rei Supremo, que tiraria o pecado do mundo. Nós temos um Rei, o Rei Jesus, e Deus cumpriu toda a sua vida. Nós estamos aguardando a vinda dele. Um dia ele voltará para julgar vivos e mortos. E aí você fala, Felipe, mas é tão difícil. Minha vida é feita de tantos altos e baixos. Às vezes não consigo fazer devocional todos os dias da semana, não leio a Bíblia, não tenho estado com aquele tempo íntimo com Deus. Para vir para a igreja no domingo, olha, eu venho toda vez sem vontade. Eu lembro lá atrás, quando era tão gostoso. Uma coisa eu posso te dizer, e as lições que nós tiramos nessa noite é que, mesmo em meio aos altos e baixos que vão acontecer na sua vida, não importa o pecado que você já cometeu, não importa o pecado que você possa vir a cometer, Deus tem um plano na sua vida. Assim como Ele fez uma aliança com Davi, nós fazemos parte da nova aliança de Cristo Jesus. E eu quero te animar e te dar um alento e te mostrar que realmente há uma diferença quando nós somos povo de Deus e quando nós não somos escolhidos por Deus. Saul padeceu. Saul não era escolhido por Deus para ser rei de Israel. E alguém lembra como Saul morreu? Ele pediu para o seu próprio guerreiro, que todos os reis tinham um guerreiro de confiança que estava perto, me mata. Ele tinha acabado de ver seus 2 filhos morrerem na mão dos filisteus. Me mata, que eu não quero ser morto, eu quero morrer com honra. Ele não teve coragem, ele mesmo teve que pôr a espada nele. Em seguida, o seu guerreiro também se matou. A diferença de Davi é que, mesmo quando ele estava na caverna, sendo perseguido, ele podia dizer assim: em paz me deito, eu logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar seguro. Sendo perseguido pelo exército de seu filho para a morte, ou assim mesmo quando ele foi perseguido por Saul, ele confiava
em Deus, ele descansava no Deus verdadeiro, porque ele sabia que Deus estava do seu lado. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que, pelas coisas que vêm acontecendo na nossa vida, que possam acontecer, realmente o pecado entristece a Deus e tem consequências. Por isso que o segundo ponto eu quis deixar muito claro isso, e Deus mostrou isso. E a gente viu muitas vezes Salomão padecendo por conta do pecado. O próprio Davi, filho de Batseba, veio acabando a falecer, mesmo ele clamando e pedindo por misericórdia. Mas Deus não se afastou deles. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Deus não está longe de você. A aliança é sempre dele para com você. E se ele prometeu que a partir do momento que você está salvo, ele não te abandonaria, ele não te abandonou. Lembra que eu disse no domingo passado, quando a gente lê a Bíblia, começa a achar problema na Bíblia, o problema não está na Bíblia. O problema está na gente. Quem se afastou de Deus não foi ele. Quem afastou o relacionamento não foi Deus, é nós mesmos. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e assim para sempre. Quero ler o texto que antecede ao texto que eu abri a mensagem, que é Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tende ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus prometeu que um dia voltará, que Jesus Cristo voltará, ele voltará. E se Deus prometeu um cuidado especial para aqueles que são salvos, ele tem um cuidado especial para você. Eu não sei qual é o pecado que tem sido difícil vencer na sua vida. Eu não sei qual que são os baixos, os desânimos que vêm na sua vida e vem. Gente, às vezes vocês olham para mim, né? Menino novo, se Deus quiser no final do ano teria a prova para ordenação, se for da vontade de Deus, serei pastor. Nossa, olha que bênção. É, uma bênção, misericórdia de Deus. Porque se fosse depender de mim, nada disso aconteceria. E eu também sofro muitas vezes, choro, também tenho os baixos na minha vida. Tem dia que eu estou com tanta vontade assim de ler a Bíblia, mas aí eu lembro que Deus não se afasta de mim em nenhum momento nenhum. Deus me falou claramente no meu coração. Espero que tenha falado no seu coração. Assim como a aliança dele, ele fez com Davi, ele tem uma aliança para mim, para com você. A aliança de Cristo Jesus. Essa aliança é o maior presente de todos. Você tem um cuidado especial. Você é precioso para Deus. E mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio aos seus pecados, se quebrante, Ele está lá. E Ele continua sendo o mesmo, assim como eu acabei de ler. Ontem e hoje será para sempre. Ele é o mesmo Deus que falou para Balaão: eu vou abençoar esse povo. E Ele abençoou. É o mesmo Deus que quando eu nasci e fui batizado, tem cuidado da minha vida, mesmo em meio a altos e baixos. E para concluir, quero ler com você, leia e acompanhe comigo. A aliança com o homem sempre parte de Deus, seja na salvação, seja em suas promessas. Vemos a diferença quando realmente Deus está à frente. Mesmo em meio aos erros, há um Deus soberano conduzindo nossas vidas e nos trazendo vitória sobre o pecado. Assim, sendo abençoados, podemos abençoar outras vidas. Guarde isso. Mesmo em meio aos erros, há um Deus soberano conduzindo nossas vidas e nos trazendo vitória sobre o pecado. Ele é que te dá a vitória. É Ele quem te guia. É Ele quem te sustenta quando na segunda-feira você está no trabalho, está difícil. É Ele quem te sustenta quando as coisas não estão bem lá em casa, com seu marido, com seu filho. É Ele quem te sustenta, porque é Ele quem fez a aliança com você, assim como Ele fez com Davi.
Ele é o mesmo Deus ontem e hoje será.